Oi, boa tarde. Tudo certo por aí? Olá, Oi. olá. Então, coisa boa. Nossa, gratidão, amadas. Gratidão a vocês todos que estão aí também no Face. O Terapeutiano de hoje vai ser com essas amadas minhas amigas e também coaches, a Hélida Correia, né? E Olá. a Thaís Pacheco. Amadas, muito obrigada por terem aceito o convite. Eu estou mega feliz, principalmente porque a gente vai falar Nós que agradecemos. sobre, sobre um propósito e missão, ou missão e propósito, né? Olha lá, já tem a Cristina Fraga lá. Ai, obrigada, linda, gratidão. E então, missão e propósito, né? E eu chamei essas duas porque realmente elas vivem essa realidade. E também gostaria de apresentá-las, né? Que além de minhas amigas, profissionais mega master super, Elida é então treinadora como é que é? Treinadora Treinadora comportamental. comportamental. Isso. E a Thaís, né? A Thaís, ela é idealizadora da Duo Luz e Sombra, né? Especializadas em técnicas, no caso, integrativas, né? E então, bora lá, Érida, vamos terapeutear. Pois então, né? Como falar de um tema assim tão disperso hoje em dia, né? Um tema relativamente comum, que as pessoas ouvem muito, porém, na íntegra, as pessoas sabem muito pouco sobre isso, né? E muitas vezes até confundem no sentido de que somente alguns seres de luz selecionados pelo universo poderão viver a sua missão de vida e o seu propósito. E distanciam muitas vezes essa vivência, né, por achar que era algo acima do que é possível. Então a ideia da Mari, maravilhosa, de terapeutear com a gente, para falar sobre propósito e missão. É uma honra poder falar sobre esse assunto contigo, né, com vocês, enfim, porque eu vivi na pele o que é descobrir-se em um propósito. É. A primeira coisa que eu fiz quando eu tentei detectar, né, o que estava faltando na minha vida, aquilo que eu fazia naquele momento não estava me agradando, muitas coisas acontecendo, eu estava meio perdida, né, num turbilhão ali de pensamentos, emoções. Primeira coisa que eu pensei, nossa, está faltando para mim algo que brilhe meu olhar, algo que me faça eu me sentir novamente viva, ativa, produtiva. E eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia naquele momento na minha vida, eu não estava aproveitando bem tudo que eu poderia aproveitar. Eu não estava usando toda a pista que eu podia utilizar na minha vida, toda a minha capacidade, todos os meus talentos. Então é uma coisa muito louca, porque a gente começa a pensar, e aí a Thaís depois vai concordar comigo, a gente começa a pensar muitas coisas, muitas coisas. Primeira coisa, a gente quer chutar o balde, né? Quer sair daquele estado em que a gente está, e a gente pensa em jogar tudo para alto, e tá, mas jogar para alto pelo quê? Para quê? Para onde? Então a primeira coisa que gera são muitas dúvidas. E por gerar essas dúvidas, a gente obrigatoriamente acaba caindo no autoconhecimento, que é uma tarefa que deveria ser uma lição de casa para todo ser humano, que é se conhecer. E a maioria, né, ou pessoas que viveram como a gente passou por isso, que estão muitas vezes numa cultura de ter o seu ganha-pão, ou ter uma formação, ou ter algo para se realizar na vida, elas muito pouco vão buscar o que é ser antes do ter, né? Ou seja, quem eu sou, o que eu realmente gosto de fazer, o que realmente eu curto fazer, quais são os meus talentos, como eu posso aproveitar o que eu sei fazer de melhor na minha vida. Então,
eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas passam por esse momento e que olham para aquilo que estão fazendo e não conseguem encontrar um motivo. E o que é esse motivo? É o propósito, porque na realidade propósito é motivo, né? Propósito, porquê de fazer alguma coisa na sua vida. Então, eu comecei a trilhar esse caminho de descoberta de um propósito que não é fixo, não é permanente, ele é mutável de acordo com o nosso momento em que estamos vivendo, mas ele é uma coisa muito mais simples de tu integrar na tua vida do que o que se fala muitas vezes por aí, né, de viver, eu preciso ser realizado profissionalmente, ter sucesso, ganhar muito dinheiro, ter uma família linda, uma família de propaganda de margarina, né, como brincam às vezes. Então, assim, não, o viver o propósito é você ter um motivo. O que me motiva? O que faz eu acordar todos os dias de manhã? Pode ser cuidar da casa, cuidar da família. Pode ser dar aula, pode ser ir para um escritório, pode ser vender. Eu vejo muito mais gente, às vezes, por exemplo, tá, vivendo na informalidade, vendendo seus produtos ali na esquina de um semáforo, com um sorriso no rosto, que dá a entender que essa pessoa está vivendo um propósito. Ela está vivendo o propósito dela naquele momento. Por quê? Porque tu vê o brilho no olhar. E muitas vezes você não encontra isso numa pessoa que profissionalmente, aos olhos da sociedade, é extremamente próspera e tem sucesso. Por quê? Porque talvez aquilo ali não é ainda a conexão com o que motiva essa pessoa internamente. Então, o primeiro passo, né, para a gente começar esse assunto é falar de autoconhecimento. Não tem como você descobrir o que te motiva se você não saber quem você é. Quem você é, quais são os teus talentos, o que faz teu coração bater mais forte, o que você conversa com seus amigos e você esquece a hora. Essa é uma pergunta que eu ouvi e eu fiquei assim, abismada, que eu não sabia responder. Eu sabia internamente o que eu gostava de falar com os meus amigos e eu fazia isso com muita frequência. Mas quando me perguntaram, eu nunca tinha parado para analisar o que você conversa com seus amigos. E você pode ficar horas conversando e você perde o tempo. E você esquece o tempo e ainda você não se importa. Você não se importa se você tem audiência. Você faz. Exatamente. O que você está fazendo para você. Entende? Então, não, assim, essas falas da Hélida... Oi? Não, essas falas complementam muito o que a gente vem, e é uma quebra de paradigma também, né? O que a gente vem com essa consciência social muito forte, em que a gente tenta, né, muitas vezes se encaixar nesses blocos de como as pessoas cultuam muitas vezes a maneira, um padrão comportamental ou um padrão de realização pessoal. E quando a gente começa a ver essa coceirinha, assim, que vai começando a dar no teu coração, que tu vai sentindo que tu precisa olhar para dentro de ti e te conectar com algo maior que faz com que teu coração pulse com mais vontade, que teu olhar brilhe, tu começa a descobrir que tu tem que ir atrás do que, né, desses teus valores, dessas tuas habilidades, que elas vêm ao mundo para servir a algo, e não necessariamente o que eu tenho, né, para auxiliar no mundo vai ser o mesmo que a Mari, vai ser o mesmo que a Hélida, mas todas nós vamos estar ali, né, nos complementando dentro desse trabalho, né, dentro dessa, e não necessariamente, como a gente vê muitas vezes, em que se fala de missão e propósito, se pensa que é algo, né, mágico, e que a gente não vai encontrar nesse caminho, nesse percorrer também esses desafios, né, de trabalhar as nossas crenças, né, nossas limitações para poder conduzir bem tudo que a gente se propõe, e a gente também vai errar, vai acertar. Então, esse momento aqui é um momento de muito aprendizado entre nós, né, de um aprendizado que vem se construindo constantemente, trabalhando em prol com esse propósito, né, com essa missão. Então, tudo interligado.
interligado, até assim, 3 mulheres, 3 histórias de vida e um propósito, que se encontrou no momento da vida, né? Tínhamos propósitos diferentes quando nos encontramos, mas o que aconteceu? A gente estava incomodada, a gente precisava mudar o patamar desse propósito, precisávamos ir por um outro caminho para encontrar uma felicidade que já vivemos em algum momento ou que queremos experimentar. Então, aí os caminhos foram se movimentando, a gente foi se encontrando. Quantas pessoas maravilhosas a gente encontra quando a gente faz esse movimento na nossa vida, né? Esse aqui é um exemplo de um encontro assim, né? De 3 pessoas com destinos totalmente diferentes que se encontraram no momento da vida na descoberta do seu propósito. Então, quando eu coloquei, até eu botei no meu Insta, né? 3 mulheres, um propósito, porque hoje nós estamos conectadas com o propósito maior de levar conhecimento ou um pouquinho da nossa experiência para outras pessoas, né? De transmitir, de auxiliar as pessoas a se realizarem, seja através das maravilhosas mãos da Mari, nos equilibrando, nos colocando no eixo, fazendo a gente enxergar novamente a motivação, fazer a gente enxergar novamente o nosso propósito, colocar o trenzinho nos trilhos novamente quando ele está se perdendo, ou seja, através da Thaís, que está aí também iniciando um belíssimo trabalho terapêutico, também auxiliando as pessoas a se encontrarem dentro da sua luz, da sua sombra. Quem eu sou uma pessoa do mal, sou uma pessoa do bem, não existe, somos todos um universo de coisas, né? E a gente tem que aprender a viver isso. Então, quando a gente quer achar esse propósito, a gente começa por essa busca, né? De nos equilibrar, de nos dar bem com as nossas emoções, para a gente poder enxergar tudo que está aqui dentro e que muitas vezes a gente não para tentar ver, não para tentar entender. Começar a nos compreender mais, para então a gente poder tirar o véu e descobrir que muitas vezes o nosso propósito já está sendo executado. Muitas pessoas procuram, eu tive exemplos disso, eu preciso saber qual é o meu propósito de vida, e acaba descobrindo que o propósito de vida dela é utilizar os talentos que ela veio dentro daquilo que ela faz hoje. Então, não é algo, vou mudar minha profissão, vou migrar de carreira, vou chutar tudo para o alto e começar a dizer, não, muitas vezes é você desenvolver o que você já tem dentro daquilo que você já faz e que você não havia parado para analisar ainda. Então, muitas vezes, o nosso papel como terapeutas é dar esse caminho, guiar as pessoas para enxergarem isso, né? E isso é viver o propósito delas, isso é se realizar, isso é uma missão, né, nossa, enfim, como terapeutas. Sobre o papel da missão, né? A missão é uma coisa muito engraçada, né? A missão ao meu ver, assim, né, gurias, tá mais vinculada a um objetivo específico, né? Então, por exemplo, assim, o meu propósito de vida é trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Como eu vou fazer isso é minha missão, né? Então, por exemplo, eu posso fazer isso no trabalho, no papel que eu tenho hoje, que eu atuo, através de palestras, através de terapia, ou através do coach, da programação neurolinguística, ou de um treinamento. Eu posso fazer de diversas formas isso, né? Como que eu vou montar esse pacote para chegar e eu viver esse propósito? Então, aí eu vou estar cumprindo uma missão. Aqui eu vim, né? Então, eu entendo que a minha missão é transmitir para as outras pessoas aquilo que eu aprendo, aquilo que eu adquiro de conteúdo, porque conhecimento todo mundo tem, né? Conhecimento não é sabedoria, então conhecimento é outra coisa. Mas eu posso, sim, posso dizer o que eu vivi e, através disso, ser uma experiência para outra pessoa. Elida, porque tem que ter em tempo real o que está acontecendo aqui. As meninas estão falando lá no Face. E olha só, a Jaqueline Lauer, que é uma amada, ela escreveu assim, Elida, você tem o dom da palavra. E viu? Veio a falando, olha a sincronicidade. Viu? Totalmente verdadeiro. Obrigada. E olha que engraçado.
eu mandando um beijo pra ouvia, nós. você fala demais, sabe? Eu ouvia isso, né? Então, é engraçado como às vezes a gente é podado, né? E aí vem de acordo com aquilo que a Thaís estava dizendo das crenças. As nossas crenças hoje são barreiras para se viver esse propósito, para se viver uma missão, porque as crenças são criadas naquilo que alguém diz assim, que é um talento em ti, e alguém chega para ti e diz assim, nossa, você fala demais. E por muito tempo eu procurei trabalhar isso em mim. Então eu ia no contrafluxo, em vez de eu me libertar e dizer assim, não, eu falo mesmo, eu amo falar e é isso que eu vou fazer, vou botar a boca no trombone. Não, eu me podava. Então, por muito tempo eu fiquei nessa briga interior de dizer assim, Hélida, fala mais baixo, Hélida, fala menos, Hélida, ouça mais. A Vânia disse que Mas tu vê como isso é importante. Isso. E a Hilda. Mas tu vê como isso é importante. A Hilda Braga, acho que é amiga de vocês. Ela diz aqui, ó, que não podemos deixar as pessoas cortar nossas asas. E estão batendo palma aqui, bingo para ti. Esse pessoal é maravilhoso, não, né? E justamente a gente quando Sim, e justamente quando a gente começa a ir entendendo esses nossos medos, né? Essas questões em que muitas vezes a gente acaba sendo cortado, assim, pela nossa ser uma pessoa mais espontânea, né? Ser uma pessoa mais comunicativa. E isso vai nos causando muitas vezes um pouco até de sofrimento, até que a gente consiga, né? Através desses trabalhos, então, por isso que dessa transformação e da Du, como a Hélida trouxe também a questão da gente olhar para o lado luz, para o lado sombra, é justamente que a gente possa ser instrumento para as pessoas, para que elas possam olhar as suas fragilidades, olhar os seus medos, aceitá-los também e identificar o que eu preciso, né? E racionalizar para conseguir trabalhar com esse meu desenvolvimento e que eu possa ir atrás e entender que o meu propósito pode ser facilitar a vida das pessoas, o meu propósito pode ser entregar o que eu tenho dentro de mim de melhor para poder ir desenvolvendo. Então a gente acaba vendo que cada um vai trazendo um pouquinho de si e a gente vai se complementando, né? E tendo esse entendimento de que ninguém está perfeito e ninguém está pronto nunca, que vai ser um processo de aprendizado constante, né? Para que a gente possa Exatamente, uma caminhada. Até chegar o dia final. E, sabe, eu queria aproveitar muito e falar que uma vez eu assisti um vídeo, e esse vídeo mexeu muito comigo, que foi com relação à pecinha, que viver nesse planeta Terra é como se o planeta Terra fosse um grande quebra-cabeças, e nós somos pecinhas, né? E essas pecinhas, elas têm um encaixe perfeito nesse quebra-cabeça. E eu, muitas vezes, eu amava o que fazia como gestora. Sempre coloquei muito a minha essência ali. Mas eu via que não era a pecinha, ela não fechava, não encaixava, né? E encontrar a missão de empoderar mentes, porque parece meio assim desafiador falar essa palavra, mas eu fiz o curso de hipnose e ele dizia... acredite, Mari, você tem o poder, você pode, né, influenciar pessoas, isso, tu pode influenciar pessoas, então tu pode empoderar mentes. E eu disse, é isso mesmo, desenvolver pessoas é empoderar mentes, né? E que bom que a gente se permitiu colocar essa missão, né? E hoje eu vivo essa missão com um propósito, que é viver de qualidade de vida com isso que eu acredito, né? Como todas vocês. E assim, eu queria perguntar, talvez assim, em que momento você já meio que... A Hélida meio que falou o momento que ela sentiu, né? A necessidade de se encontrar. É aquele momento que a gente parece que está perdida e, ao mesmo tempo, a gente está super, né, no foco ali de achar o lugarzinho certo. Mas eu queria ver com a Thaís sobre isso. Quando é que foi, Thaís? Qual foi o momento que tu sentiu que tinha que encontrar o teu propósito? Foi justamente quando tu sente que tu não pertence, né? Tu te sente diferente, né? Parece que tu não tem o teu lugar no mundo.
E daí tu olha para o lado e tu fica pensando assim, não, mas eu tenho algo dentro de mim, eu preciso, né, desenvolver isso, eu sei que eu tenho, né, capacidade, por mais que às vezes a gente recebe retorno das pessoas na tua volta, dos teus familiares, dos próprios colegas de trabalho, falando sobre teu potencial, tuas habilidades, mas tinha algo dentro de mim que dizia assim, mas por que que eu ainda não estou feliz? O que está faltando, né? Então foi quando startou, né? A luzinha tocou, ele acendeu, né? Para que eu começasse a ir buscar ajuda através, né, de uma treinadora comportamental. Que aqui está. Quem será? Para que eu pudesse, né, encontrar essas respostas que daí então a gente descobre que estão sempre dentro da gente e a gente precisa, né, trabalhar elas. Então foi a partir daí que eu fui buscar, né? Mas o que efetivamente a Thaís tem para oferecer, né? E o oferecer, quando a gente pensa, muitas vezes acho que é algo que, para todas as pessoas, a gente vem às vezes com uma falsa ilusão de que vai, eu quero agradar, né, todas as pessoas. E daí o que que a gente descobre? Que isso é uma ilusão nossa. E a gente vai vir para agradar algumas. Então, o que eu posso estar falando pode estar fazendo sentido, né, para a Hélida, pode não estar fazendo sentido para a Mari, para outras pessoas não vai fazer sentido. Mas vai ter alguém que vai estar naquela mesma, né, situação. Então, esse momento foi um momento muito de olhar para si, né, de ver os pontos também que a Thaís precisava curar dentro dela, para ela poder se aceitar e ver qual era esse papel que ela veio exercer. Nossa, né? Então, eu fico emocionada de te ouvir, Thaís. Eu vou pegar esse gancho para ler um comentário, porque o problema é que os comentários vão passando rápido se a gente não pegar. E a Marinês Leal, ela diz, que orgulho, nossa, ter vocês como amigas, beijos. Isso mesmo, temos que ser como somos, pois cada um de nós tem um dom e podemos sempre ensinar algo para alguém e aprender com os amigos. Olha, peguei que legal, obrigada, Mari. Né? A Alexia, lindo, né? A Mari é um amor. A Vânia também, nossa. Ai, maravilhosa, Vânia. Ela mandou aqui, beijo para a Vânia também. Ela mandou: o nosso propósito está onde está a nossa felicidade, de encontro. Perfeito. Que a Elida falou. Exatamente. E também onde nós nos sentimos inteiras. Então, estamos prontas a ser contribuição na vida uma das outras. Só gratidão. A Alexia mandando beijos para nós. Ai, queridona. Beijo para a Alexia. Beijo. Mas é isso. Então, na verdade, eu também queria ver contigo, assim, por onde começou a tua jornada, tu já deu ali a letra, né? Fazendo o coaching com a Hélida, é isso? Sim. Até me emociona, foi quando... assim, porque... Porque eu tinha muitos entraves, por exemplo. Que mulher. Jamais eu estaria numa live antes, né? Antes de todo esse processo. Foi isso. Esse filme estava passando na minha cabeça enquanto você ia falando. Você tá linda, falando, né, para outras pessoas a tua história. Tipo assim, isso tá brilhando em você. E eu lembro de uma Thaís que se julgava, não sei se esse é o termo, né, mas se julgava tímida, julgava que não conseguiria jamais... Retraída no sentido assim de não querer se expor ou ter receio da exposição, e agora tá aí, ó, dando um baile na gente, dando um show. Muito bom, obrigada, maravilhoso. A Cris não, mas eu digo... Beijão, Thaís, a Cris mandando pra Ai, beijo, Cris. Tu sabe que, por isso que eu digo assim, ó, o quanto eu puder ser instrumento na vida das outras pessoas, isso é o que vai ser o meu norteador e é o que me deixa feliz, sabe? O fato da gente estar fazendo a live, eu acho muito legal, né? Por quê? Porque a gente tá podendo trazer para as pessoas à tona o quanto a gente é importante na vida do outro. Então, por exemplo, se hoje eu sou uma pessoa transformada e me proponho hoje, né, no meu propósito de transformar outras pessoas, foi porque eu tive pessoas no meu caminho que me auxiliaram, né,
com técnicas, com ferramentas para que eu pudesse me encontrar. Então, hoje, né, a minha gratidão, o meu agradecimento a Hélida e a Mari, porque foram duas mulheres mega empoderadas, né, e que transformaram a minha vida. A Hélida, através de me auxiliar para trabalhar essas minhas crenças, esses meus medos de falar em público, né? Essas questões que eu tinha muito dentro de mim, e a Mari de trazer o reiki para minha vida, né? Trouxe o reiki, depois trouxe, né, florais, enfim, e isso tudo fez de mim uma outra pessoa. E quando eu fui descobrindo, além daquela minha vontade que eu já tinha, né, do trabalho voluntário que eu fazia, né, que era mais voltado para auxiliar as pessoas, enfim, que eu já tinha isso muito forte dentro de mim, o fato da transformação que vocês causaram em mim me trouxe muito do tipo assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero poder mostrar para as pessoas que vieram lá, como a Thaís, né, de um ambiente mais simples, uma pessoa, né, que tinha um pouco mais de dificuldade de, quem sabe, se relacionar em público, apesar de ter grandes amizades, mas ser mais retraída às vezes, de que tu também pode. Então, se tem alguém que esteja, né, nos ouvindo e que pense assim, mas eu não consigo, consegue, né? Olha só, Consegue. E tocar vidas é muito lindo. Olha que lindo, eu preciso porque vai subindo e depois eu perco. A Fernanda Rotti é uma amiga minha amada, ela botou assim, boa tarde, querida Mari, mas todas muito lindas. Me identifiquei muito com a Thaís. Aí a Cris embaixo também falou ali, elogio, gratidão. E a Jainara também, uma amada, botou assim, me identifico muito com a Thaís. Então, tu vê que... Ah, e a Jainara é uma querida. Lindo. É isso. Aí essas é um declarações, essas frases, essas coisas que a gente começa a ouvir, às vezes quando a gente está lá numa fase da nossa vida, alguém fala assim, nossa, como é bom te ouvir, ou nossa, como você faz isso bem. E a gente não dá muita bola, né? Quando a gente descobre o que é realmente ali essa conexão com o nosso propósito, isso começa a fazer muito sentido na tua vida. Assim como tu também percebe por que tu demorou tanto para chegar quando você criou as crenças, né, que te impediram disso. Mas começa a fazer muito sentido, como a Mari falou antes, das peças começam a se encaixar. Então, eu lembro que bem no início, uma das primeiras postagens que eu fiz era um quebra-cabeça, uma cabeça que virava um quebra-cabeças, né? E é muito engraçado como a vida da gente é isso, é um eterno quebra-cabeças, né? Então, hoje, as minhas pecinhas se completam dessa forma, mas ainda tem pecinhas para encaixar, tem coisas para eu desenvolver, tem sombras para eu localizar dentro de mim. E, então, hoje, num determinado momento da vida, eu auxiliei, contribuí ali no aprendizado da Thaís, para encontrar o propósito dela, para vencer as crenças dela. Daqui a pouco, ela vai estar me auxiliando a eu encontrar novas coisas dentro de mim, porque a gente é que nem uma cebolinha, né? A gente tem várias camadas, e essas camadas não acabam nunca, né? Enquanto estivermos nesse plano, essas camadas, elas existem, e a gente tem que estar sempre melhorando isso, né? Sendo lapidado. Então, hoje eu vou na Mari, porque a Mari me traz essa segurança emocional, me traz esse equilíbrio, a energia dela é maravilhosa, então quando eu estou perto dela eu me reequilibro, e juntas a gente se melhora, a gente se constrói. E a Thaís agora trazendo essa questão de a gente olhar para as nossas sombras. Então, tipo assim, hoje as pecinhas estão se fechando dessa forma, daqui a pouco virão novas peças para completar mais ainda esse quadro da vida, né? E que na verdade não fica completo nunca, mas essa busca é muito interessante, é muito legal. Pessoas entram na nossa vida para complementar isso, né? Então, nossa, muito, muito legal, muito bacana. Nossa, eu tô aqui emocionada porque... Eu vi agora algumas mensagens. Tu viu ali? Chega a doer, né? Beijo, Jéssica, querida, amada, minha vizinha aqui do condomínio, amorosa. E beijo, Jaque, a Vânia, dizendo que realmente é verdade, nós estamos sempre aprendendo. E que tem algo, Mari, tem algo que eu acho que é interessante, tá? Eu não sei se tá aí na pergunta, mas assim, que a gente não pode esquecer também. A Thaís vai concordar comigo, né? Eu acredito que algumas pessoas também.
quando a gente quer, muitas vezes, vamos supor, né, a gente está num momento da vida e a gente descobre que não é esse momento que a gente quer estar, né, ou não é nesse lugar, não é com essas pessoas, não é fazendo isso que a gente faz. Isso e aí entra a questão, e por onde a gente vai, né? Tá, já fomos atrás do autoconhecimento, a gente já descobriu que algumas coisas fazem sentido, outras a gente precisa melhorar, outras a gente precisa descobrir mais ainda, e a gente vai se lapidando. E agora, o que eu faço? Gente, agora você para e planeja, porque tem muita gente que está se lançando, às vezes, numa migração de carreira, por exemplo, sem planejamento, tá? E vamos colocar o pé no chão, tá? É muito bom a gente viver isso, mas a gente tem que também olhar todas as peças dessa engrenagem. Então, por exemplo, assim, quando eu fiz uma migração de carreira, eu primeiro fui para um processo de coach, que eu descobri o coach através de um MBA que eu fui atrás de estudar, porque estava me incomodando a minha vida profissional naquele momento, então eu precisava movimentar as peças, eu movimentei, acabei descobrindo o coach e fui primeiro passar pelo processo de coach, antes de me formar coach. Quando eu passei pelo processo de coach, é que eu descobri o como eu poderia, na minha vida diária, na minha vida prática, viver esse propósito. Então, eu tive que realmente ir para a cadeira, né, voltar para a escola, sentar e desenhar meu plano de vida. O que eu precisava movimentar? Uma das primeiras coisas que surgem nesse tipo de mudança na vida da gente é a questão financeira. Muitas vezes a gente quer viver algo que financeiramente não vai te trazer conforto ou não vai te deixar ter uma qualidade de vida que todos nós merecemos e que todos nós queremos. Então, a gente tem que pensar nisso sim, a gente tem que ter o pé no chão e fazer um planejamento bacana. Em quanto tempo eu quero desenvolver tais e tais pontos para eu chegar onde eu quero chegar? O meu propósito é dar aula numa universidade. Bacana, tu tem mestrado? Não, não tenho. Aí tu vai regredindo. Tu não tem o mestrado, legal. E antes do mestrado, que tu precisa? Eu preciso de dinheiro para fazer o mestrado. Antes do dinheiro, eu preciso de tempo para poder estudar. Tá, e se você precisa de tempo, quais peças na tua vida tu vai movimentar para tu conseguir o tempo, para tu conseguir o dinheiro, para tu conseguir chegar lá onde tu quer? Então, são passinhos menores que você vai dando dentro de um planejamento maior para que você possa realizar lá na frente essa mudança que você quer na tua vida. Se realmente for identificado que é mudando, que você vai encontrar, né, esse propósito, essa felicidade que você está buscando. Então, se a gente pode deixar aqui para vocês alguma dica, né, de como fazer as coisas, né? Primeiro, identifique-se, né, quem você é, quais são os teus talentos, quais são os teus valores, como a Thaís falou. E em segundo momento, comece um planejamento, né? Faça isso de forma que você não fique no ar as coisas, que você não fique só no campo dos sonhos, no campo dos pensamentos. Concretize isso através de mensurando isso num papel, comece escrevendo, né? Eu quero tal coisa, como que eu faço para chegar onde eu quero? Então, eu vou precisar, sim, pensar na viabilidade, muitas vezes econômica, de realizar isso que eu quero na minha vida. Então, às vezes você vai precisar de um apoio e você vai precisar se movimentar para o lado, ou seja, vou pedir para o meu esposo, ou vou pedir para os meus pais, ou eu vou pedir para um irmão, para uma irmã, para me dar esse apoio financeiro enquanto eu faço essa mudança. Vai precisar, daqui a pouco, esse planejamento vai incluir outras pessoas dentro dele para que ele possa dar certo. Então, tudo isso tem que ser pensado. E isso, no nosso mundo, né, de coaching, é o que a gente faz, é o pensar como você consegue realizar aquilo que você identificou como sendo o seu propósito neste momento na tua vida. Verdade. E tem uma questão também, né, Elida, que a gente sempre... Tem uma questão também muito importante para a gente nunca esquecer, que se fala hoje até num conceito de life design, né? Que é a gente construir a nossa carreira com base nos nossos aprendizados também, né? Então, muito do que às vezes nós somos muito... as coisas têm que acontecer muito rápido.
E esse processo, né, de descoberta, de autoconhecimento, que é infinito, a gente vai estar sempre procurando uma coisa para melhorar, mas de se encontrar, é um processo que requer que a gente trabalhe com um lado nosso, que muitos nós temos e que a gente vê falar muito hoje, que é a nossa questão da nossa ansiedade, né? O quanto essa ansiedade, essa ânsia de viver, eu quero viver o meu propósito, quero ir para o meu futuro, né? E isso pode atrapalhar. Então, o que vem aí, né? A gente utiliza recursos para que tu também possa te manter focado, né, no teu agora. Olhar o teu momento, que o teu momento do hoje é o momento que tu tá aprendendo. Então, por isso até das terapias integrativas, né, elas vêm para auxiliar, para te harmonizar o teu ser, para que tu possa estar em equilíbrio. Porque também, se tu tiver em desequilíbrio, tu vai encontrar hoje um propósito, amanhã é outro, diante uma pequena dificuldade, tu já vai parar, achei uma dificuldade aqui, não quero mais, né? E não, isso é um trabalho constante. Então, o viver o agora e olhar para o que tu tem hoje. O que eu tenho hoje, porque eu já posso viver o meu propósito hoje, né? Como eu posso contribuir para viver o meu propósito? Qual é o pequeno então, passo, né? Qual isso é o tudo é muito hoje, importante, a gente estar harmonizado, né? Então, a Mari pode contribuir muito mais com esse tema, inclusive. Porque o meu lema, né, meu desafio diário é passar esse aprendizado realmente, principalmente para minhas alunas todas aí de Reiki, principalmente hoje mesmo de manhã fiz aí uma turminha de terapeutas nível 2, né? E o desafio é esse, é viver só por hoje, né? Mas é um viver só por hoje, não significa que a gente vai se alienar para o que vem amanhã. É um viver bem alicerçado, sentindo agora, tá? Tomando chá, interagindo, esse é o nosso momento. E, ao mesmo tempo, co-criar uma realidade nova. Co-criar é muito bom e a gente faz, e vocês mais do que ninguém sabe que existe uma série de técnicas, o quadro da visão, né? Hoje eu adaptei assim a caixinha do Reiki, que a gente sabe que é muito importante para escrever nossas cartinhas, projetar a lei da atração, fazer com que tudo funcione para a gente. E eu disse, é como se fosse o quadro da visão, né? Vocês podem fazer a caixinha de Reiki, aí o menino que estava lá, porque essa gurizada nova, então tu tem que adaptar para uma realidade nova. O Reiki, ele é milenar, mas nós podemos trazer para o agora. E aí ele falou, sério mesmo? Cara, eu posso co-criar nessa caixinha? Eu digo, claro, escreve tuas cartinhas, projeta e visualiza, sente, né? Então, isso é viver no agora. Sentir o agora até o que tu quer no amanhã. Exato. Perfeito, Mari. E aí, eu tenho uma perguntinha, assim, que eu queria... Olha só, gurias, a gente está com 37 minutos e 45, acho que dá para a gente fazer com tranquilidade, assim, tem muita gente chegando. Vamos nos propor a ficar 1 hora, assim, conversando. E eu queria ver com relação ao que hoje, Thaís, tu estás fazendo, né, com relação também ao que tu tem de visão para o futuro. Porque eu sei que eu confesso que eu dei um salto, assim, a Elida, eu fiz um coach com ela também, e no meio do caminho, assim, eu tinha que tomar decisões, mas eu recuei, assim, que isso também é muito comum, né, Elida? As pessoas fazerem o coach e se impactar, né? E então eu dei um stand-by, assim, mas aquilo era muito forte dentro de mim, até que chegou um momento, assim, que não teve... eu sempre digo que quando a gente vem para encaixar essa pecinha aqui, nesse planeta Terra, as coisas vão afunilando, até que tu tem que entrar nesse quebra-cabeça. E eu joguei tudo 1 ano e pouco depois, eu me lembro que deu essa diferença, assim, mas eu tinha em mim uma coisa. A Elita disse assim para mim, Mari, quanto tu precisa para viver hoje, tu acha, assim? E eu dizia, eu tenho que pagar isso, aquilo e tal. Eu acho que tanto. E ela fez uma média, que eu nunca me esqueço. Mari, tantos atendimentos, tu vai conseguir. E eu disse assim, bom, e foi o que eu fiz. Eu trabalhava muito, saía, às vezes ia até 11 horas atendendo os clientes na minha casa, lá no outro apartamento. E eu pensava assim, e aí eu comecei os cursos, e ela disse, se tu fechar tantos cursos, tu consegue chegar nesse valor.
E quando eu joguei tudo pro ar, assim, eu já tinha feito algumas turmas, eu já estava com esse alicerce. Eu acho isso também importante, de a gente se preocupar com essa transição, porque a gente tem essas responsabilidades, né? Nós somos humanas, embora a gente quer viver de missão, de luz, de amor, mas a gente tem que pagar as contas. Isso é um humano aqui na Terra vivendo. Então foi muito importante esse trabalho. E o coach nos dá esse entendimento, porque ele enxerga longe, que é às vezes o que a gente não consegue enxergar, né? Porque a gente está tão envolvido no que a gente tem que fazer, e por isso se contratar um profissional nessa área de desenvolvimento humano se faz muito necessário, principalmente nesse momento, na minha visão. E então, com vocês, gurias. Foi bem assim, foi bem esse olhar, né? Hoje o que eu fiz um planejamento justamente, né? Então, tinha algo dentro de mim que eu já sabia que era muito, né, o fato de trabalhar com as pessoas. Apesar do trabalho que eu desenvolvia, eu trabalhava com as pessoas, mas era com outro olhar, né? Mais diferente, totalmente diferente. Mas o fato da proximidade, de cuidar do outro, para mim, me satisfaz muito, né? De ouvir, de entender, de me colocar no lugar da pessoa, e não só como empatia, como se fala, e eu trago nas minhas falas a questão da compaixão, porque, né, a compaixão faz com que não só tu te coloque no lugar do outro, mas que tu sinta realmente, pegue na mão daquela pessoa e possa, né, seguir ao lado dela, ajudando ela para que ela consiga passar, né, por esse caminho. Então, eu via que na atividade que eu desenvolvi, enfim, eu não conseguia complementar isso, né? Então, esse trabalho mais voluntário, enfim, traziam muitas questões e tinham outros pontos também que ter a visibilidade do que tu quer, esse planejamento que antes a Elida complementou, né? De tu pega e faz um roadmap que a gente chama, pega lá e olha onde eu quero estar em tal ano, que daí assim, tu vive o teu agora, mas sim, tu sonha para o futuro, né? Vive o teu sonho e faz o teu planejamento. Então, eu fiz isso, né? Eu me coloquei, então, eu venho me preparando com tudo, então, de 2016 para cá que começaram a acontecer todas essas mudanças. Eu ainda estou nesse processo de transição, né? Então, esse aprendizado, o que eu fiz? Eu vi o que se estava fazendo, então, a questão que a Elida trouxe muito do tipo assim, larga tudo e vai viver a tua missão. Eu sou e faz parte da minha personalidade ser uma pessoa planejadora. Então, o meu perfil é esse. Eu sou uma pessoa que olho, né? Eu, claro, trabalho para não ser uma planejadora excessiva que quer controlar todos os passos, porque isso a gente sabe que não é nosso, né? A gente está aqui vivendo a cada dia e a gente não vai ter o controle de todas as coisas nunca. Mas eu fiz esse planejamento e esse olhar para que as coisas aconteçam com segurança também, né? Porque a gente sabe que uma das causas infelizmente, mas é uma das causas que a gente vê de muita desestruturação, tanto familiar e das pessoas terem crises de ansiedade, né? E é a questão financeira, né? A questão de se sentir não ter segurança sobre isso incomoda. Então, eu quero viver meu propósito, quero viver minha missão, mas eu sei que eu tenho que ter meios para isso, porque se no decorrer desse caminho tu precisar, né, para te desenvolver, tu também precisa, né, das questões financeiras, tu ficar descoberto vai fazer com que tu te desestabilize. E por isso que a gente é esse ser, né, complexo. Então, da minha parte, assim, da minha visão de futuro, sim, né? A Du é a idealização, né, desse projeto, desse trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Então eu estou naquela etapa em que tu esteve, né, Mari? De estar trabalhando e atender à noite, então eu atendo à noite, eu atendo aos sábados, porque é um processo que é necessário, mas o importante é, né? Até teve numa live que eu participei, o menino, o Guga, trouxe uma fala muito interessante de mostrar para nós que não é como um carro que tu pega uma rota e segue aquele destino reto. É como um navio, né? Em que a gente vai ter ali todo o caminho do mar, vão ter altos e baixos, mas a gente sabe o que vai ter as intempéries, as tempestades por esse caminho, mas eu tenho ali esse direcionador.
Então, é assim que eu venho aprendendo e construindo a Du, e muito feliz com o que eu já tenho recebido das pessoas que eu tenho tido contato, né? Quando tu recebe uma mensagem dizendo que aquela tua palavra, né, fez a pessoa ter um olhar diferente sobre si, ou que ela estava desestabilizada, enfim, energeticamente, e tu aplicou o reiki, ela te traz, nossa, como eu me senti melhor. Olha, isso que tu falou me trouxe mais consciência. Isso é valor. Diferente do que a gente às vezes busca muito, que é o preço das coisas, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu busco pelo valor que eu recebo, né, de carinho das pessoas e o que eu posso também tocar elas. Então, esse é um grande amor, assim. Esse é o segredo de tudo. Eu amo essa palavra. É ele que transforma tudo. Eu tenho uma pergunta, Elida, eu vou direcionar para ti, posso? A Marina Sim. Calça, ela fala aqui, boa tarde, meninas, vocês estão falando muito de planejamento, mas e quando a pessoa não consegue se planejar? Fica um processo mais difícil para mudar de carreira? E eu vou passar aí depois, se tu quiser também, a Thaís, fica à vontade. Então, na verdade, assim, desculpa, tu falou Thaís ou Hélida? Não, Hélida, eu falei para Hélida, depois se a Thaís quiser complementar. A pessoa fala demais, né? Tem que cuidar. Não, na verdade, assim, o que acontece com o planejar, tá? A gente acaba se preparando um pouquinho mais para isso, tá? Quando a gente tem pessoas que nos procuram, assim, a primeira parte, a primeira etapa do processo é entender o que a pessoa pode dar nesse momento, né? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que não estão neste momento prontas para uma ruptura, prontas para mudar algo que precisa ser mudado. Então, assim, ela vem muitas vezes achando que vai fazer uma migração, né? E aí eu poderia pensar assim, não, então tá, tu já sabe para onde tu vai, beleza, tu já sabe o que tu quer, então vamos. Não, a primeira parte que a gente faz é uma checagem entre os objetivos que trazem a pessoa a procurar o processo e se isso está fazendo sentido na vida dela naquele momento. Por quê? Se fizer sentido para você isso, você vai fazer. Então, não sou eu que tenho que te dizer assim, ó, vamos fazer um planejamento, vamos anotar tudo, vamos fazer o roadmap, como a Thaís comentou, e vamos começar a trilhar esse caminho. Não, peraí, qual que é o momento que essa pessoa está? Então, o meu papel e o nosso papel aqui é entender primeiro que etapa desse processo a pessoa está, porque às vezes ela pode estar numa etapa que ela ainda não percebeu de romper os seus próprios sabotadores, as suas próprias crenças. E se ela está nessa etapa, ela vai olhar para o planejamento, ela vai dizer, ela pode até dizer que concorda em fazer o planejamento, porque ela está pagando o processo, então na cabeça dela ela vai ter que tentar fazer, ela vai tentar colocar isso na vida dela de uma forma muito dura, né? E ela não vai conseguir realizar. Então é nosso papel a gente diagnosticar qual que é o momento que essa pessoa está vivendo, mesmo que ela verbalmente me diga algo, eu preciso entender se isso está fazendo sentido dentro dela. Porque aí, quando faz sentido, aí tu vai para o planejamento. Então, assim, não é obrigatório tu sair fazendo planejamento. Isso tem que fazer sentido para ti. Se esse momento teu não é de planejamento, é de descoberta, então tu vai ter que primeiro fazer essas descobertas. E esse caminho vai te mostrando as respostas. Daqui a pouco não é um planejamento que você precisa, essa parte é fácil para ti, como pode não ser para outras pessoas. Então, para ti, talvez não seja necessário um planejamento, seja necessário apenas tu identificar o caminho. E identificando o caminho, tu mesmo já vai com as tuas próprias forças trilhar isso, sem necessariamente tu precisar ir para essa parte do planejamento. Então, quando a gente fala planejamento, as pessoas às vezes se amedrontam, né? Principalmente assim, quem trabalhou ou tem a formação de administração, que pensa assim, vou ter que ter uma planilha com tudo mensurado, com tudo ali, detalhes, planejar, ter rotina, ter... como que fala, disciplina, aquela coisa toda exata. Não é bem nesse ponto que a gente fala, né? Mas é tu ter o pé no chão de saber qual que é o momento exato de cada coisa. Então, vai ter um momento em que você vai precisar fazer cálculo, talvez não agora,
talvez daqui a um tempo, quando isso estiver mais maduro dentro de ti, tu vai precisar calcular. Para eu viver o meu sonho, é igual, eu vou dar um exemplo assim, é igual o teu sonho de conhecer a Disney, né? Tirando a exceção de quem pode, do dia para a noite, né, planejar uma viagem e ir, tem pessoas que não, que vão precisar saber quanto que vão gastar, qual parcela cabe no orçamento para essa viagem, qual vai ser o custo da viagem. Eu tenho como fazer esse ano, esse é um ano complicado de certos investimentos, quem sabe eu faço no ano que vem. Então, assim, isso é o planejar, é você saber que em algum momento você vai ter que trazer isso de forma prática para a tua vida, tangível, porque senão tu vai viver sempre alimentando só sonhos. Sonho, 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 e pé no chão não. E a gente é o equilíbrio disso, né? A gente é o equilíbrio entre a Mãe Terra e o nosso universo. Então, esse equilíbrio eu estou aqui na Terra vivendo uma experiência material, onde eu preciso viver, onde eu preciso alimentar o meu corpo físico, onde eu preciso fazer um tratamento, muitas vezes terapêutico, onde eu vou precisar investir dinheiro em algumas coisas, e ao mesmo tempo eu sou um ser espiritual que preciso alimentar a minha alma. Então, em que momento eu estou da minha vida agora? Mas, de todo jeito, eu vou precisar alimentar esses dois mundos. Então, como eu faço? Daqui a pouco, e até para complementar... Fazer, não vai pensar. Oi? Não, e até para complementar, né, Eli, da tua fala, a gente tenta muitas vezes seguir fórmulas que deram certo para algumas pessoas, mas nem sempre essas fórmulas tu vai te encaixar numa fórmula. Então, o que é o importante? É tu sentir para dentro de ti. Tu não tem planejamento, tá? Tu não ter planejamento das coisas te causa dor, te incomoda? Ah, se causa dor, te incomoda, aí é um ponto para tu olhar, porque daí tu precisa trabalhar através, né, de outras técnicas que não propriamente do coaching, mas aí entra a questão, né, de toda a parte da terapia holística, enfim, outras práticas também integrativas, e entender isso. Agora, se não planejar não te causa aflição e tu chega em determinados objetivos, esse é o teu jeito. Então, esse é o teu jeito, ele tem que ser respeitado e tu vai seguir por ele e tu não precisa sofrer. Então, isso é muito importante. Sentido, né? Exatamente. Tem que fazer sentido, tem que ver quem tu é. E às vezes, exatamente, era o que eu ia dizer, tudo começa exatamente aí, no autoconhecimento que a gente falou lá no início, né? Porque é tu te autoconhecendo e que tu vai sentir se é pesado ou leve essas perguntas, porque se tu não conhece, tu fica perdida, né? E eu penso que a palavra sempre, quando tu quer uma transição, é se posicionar. Eu sou ariana, então a ariana não pensa muito, ela age, né? Só que Arianas são maravilhosas. E aí, o que tu tens que fazer, então? Nós fomos uma conexão perfeita. Né? Os elementos. Uma ariana com uma pé no chão, né? Então... Então, o posicionamento é tipo assim, eu sei onde eu quero chegar, né? Eu me posiciono, então eu saio da zona de conforto, como a própria Vânia colocou ali, que às vezes é isso que precisa, sair da zona de conforto para a minha ação, né? Então eu me posiciono e bora lá. Só que a Ariana, ela só olha para frente, vai derrubando, vai lançando, né? Já as outras são aqui e ali. Então por isso que a gente precisa, às vezes, né? Que nem hoje a gente formou essa tríade aí, exatamente para que tenha esse equilíbrio, né? Porque a Maria dizer só assim, vai, te posiciona do que tu quer, bora lá, larga tudo, vai embora, né? Não. Aí vem a Hélida que entra... Bora! Aí vem a Hélida, não, vamos botar no papel. Aí vem a Thaís mais prudente ainda do que as duas juntas, pega o papel, pega o espiritual, analisa tudo, pum. Então, é mais ou menos isso, mas eu acredito que o segredo passa por essa junção toda, né? O autoconhecimento, o planejamento, o posicionamento e a ação, né? Qual é o teu objetivo, né? Qual é o objetivo principal, né? Do que tu quer. Falando tanta coisa, gurias, coisa boa. As pessoas se identificando. Realmente, a Vanderlé está sempre participando, a Vitória. A Vanderlé disse que as arianas são do fogo e abrem os caminhos. Então, bora lá. Mas isso pode mas é legal. Aí. Quer ver, ó, É bom a gente... Pode falar.
Não, eu ia complementar que é muito importante o fato de tu, que a gente chama, né? Ai, joga pro universo, né? Porque isso é uma coisa que faz uma diferença tremenda. Então, se tu tá com dúvida e tu não acredita, né, no que tu quer e no teu potencial, no que tu tá vibrando? E eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu adoro, né, as questões energéticas, enfim. Então, eu penso muito disso. O que eu tô emanando, o que eu tô vibrando? E quando isso fez parte, né? De mim e que eu internalizei dentro do meu coração, eu vibro o tempo todo nessa frequência e eu jogo isso, né? Jogo para o universo. Tenho a minha questão de ser uma pessoa que gosta do planejamento para garantir essa estabilidade que eu também tenho necessidade, o meu ser Thaís tem necessidade, mas o que vai acontecer? Porque eu sei que eu não quero deixar de vibrar isso, né? Então, isso é muito vibração. Então, tu não só, eu gostaria de ter isso ou de fazer isso, não, te sente fazendo aquilo e emana para o universo aquilo que tu já está fazendo dentro de ti. E por mais que as pessoas, né, possam não pensar, quando a gente está agradecendo muito pelos aprendizados que a gente está tendo, pelas construções que a gente está tendo, isso toma conta do nosso ser de uma maneira que faz que, por mais que amanhã pode ser que as coisas não estejam tão boas, mas eu sei que o que está acontecendo é para o meu aprendizado e para o meu desenvolvimento. Então, o meu propósito é esse hoje, pode ser amanhã, mas pode ser que eu tenha um outro aprendizado para frente que faça eu mudar e eu ter uma outra perspectiva. E eu ter confiança em mim que eu vou estar sempre fazendo o meu melhor, daí tá tudo certo, porque eu vou estar fazendo o meu melhor. Não preciso me preocupar com os julgamentos, com o que vão pensar, vão falar, enfim, né? Ai, coisa boa. E aí, Hélida? Não, eu estava pensando aqui que quando você falou da questão, né? Eu sou ariana, eu sou mais pé no chão, a Thaís é analítica, então, até entrando no mundo um pouquinho do perfil comportamental, né? Que é uma das ferramentas que a gente usa nessas avaliações, né? Existem, de acordo com o DISC, né, 4 tipos de pessoas e a gente oscila entre elas, né? Então, num momento eu estou mais uma, num outro momento eu estou mais outra. Então, tá tudo certo. Eu, num determinado momento da minha vida, eu fui uma executora, comunicadora, muito pouco planejadora e analítica. Num outro momento, eu já fui mais planejadora, comunicadora sempre estive alto, tá? Só para ficar claro. Mas, assim, eles vão oscilando ali. E teve um momento nessa busca por viver esse propósito que eu precisei ser analítica. E eu não estava sendo, né? E eu precisei desenvolver um pouquinho a minha capacidade de análise, um pouquinho mais a minha capacidade de planejamento. Aí depois, depois eu já conseguia viver um pouco mais o meu lado comunicador, né? Que aí faz parte hoje de uma das coisas da minha função, né? Que é comunicação. Então, assim, a gente vai mudando, né? Esses perfis dependendo daquele momento em que a gente está vivendo. Então, a gente também tem que respeitar esse andar das coisas para que a gente possa utilizar melhor aquilo que a gente, naquele momento, está entregando melhor, entregando com mais qualidade. Hoje eu quero fazer algo, né? Então, hoje eu sou uma boa executora, né? Num outro momento, pode ser que eu seja uma pessoa muito boa analítica, como é o caso quando eu preciso trabalhar com alguém ou atender alguém, eu preciso ser analítica. Eu não sou uma pessoa que funciona 100% analítica, a gente não é 100% em nada, né? Então, só para complementar, né, o que vocês estavam falando dessa questão, e também eu queria ver, Mari, se respondeu a pergunta, eu esqueci o nome da música. É Marina, a Marina Calça. Isso, Marina, isso. Só verifica se respondeu, se fez sentido para ela essa resposta, tá? Porque às vezes a gente se emociona, que isso para nós é uma coisa muito gostosa de fazer, a gente se emociona e a gente vai indo, né? Então, como bom comunicador, vai indo e acaba perdendo um pouco aí qual que era a pergunta. Mas se não ficar claro, deixa ela avisar a gente. Ela colocou que sim. Ai, Gratidão, Marina. Que bom. E aí, essa que é a proposta do Terapeutiando, realmente, tudo que a gente falou, porque essa conversa que a gente está tendo aqui agora, compartilhada, né? Essas conversas muito a gente já fez,
né? E o Terapeutiano surgiu, a gente muito fez Terapeutiano, eu e a Hélida, tomar café. Ah, vem tomar café agora aqui em casa, vem, né? Lembra? E lá a gente ficava conversando. E hoje a gente vive uma realidade, cada uma muito próxima até, porque todas buscaram o que acreditam. Vibram na frequência do que acreditam, né? E sentem isso e emanam isso, né? E eu sempre digo, quando as pessoas entram na minha casa, que elas têm um espelho ali que diz, você é quem? Aí 2 pontos, eu respondo ali, né? Como eu me respondendo para aquele espelho. Você é quem você acredita. Você é quem você sente. Você é quem você vibra e você é quem você emana. Então, quando a gente descobre o que a gente acredita, a gente busca isso como... Eu vejo assim, meu propósito e minha missão foi buscada muito do que eu acreditava. A Hélida fez um processo lindo comigo em 2017, onde ela formou a minha história através de uma apresentação de um projeto chamado Riscando Histórias, né? Eu nem planejei falar isso, veio agora porque tem que ser. E aonde eu lancei ali junto com a Titãs, um pessoal que faz tatuagem aqui em Canoas, maravilhoso, o projeto de cobrir, lembra? As cicatrizes, né? Normalmente retiradas de tumores, né? E eu comecei esse projeto com eles e ela então lançou a minha história. Eu lembro que a gente apresentou para 60 pessoas no Comedy Stand-Up Bar. E ela criou a minha história lindamente ali, e uma das partes ficou tão emocionante assim, e a Hélida muito queria que eu seguisse um roteiro. Lembra, Hélida? Foi o primeiro trabalho que eu dei para ela. Planejamento. Foi o primeiro trabalho de trabalho mesmo, assim, e aí ela me disse um roteiro, então eu entrava lá... A gente brincava, era a Mari sendo a Mari. Tá tudo certo, a Mari sendo a Mari. Aí ela botava e eu tinha que acompanhar o slide. Então, eu sei que a única coisa que se fechou foi quando ela termina e diz, a Mari juntando os caquinhos, fazendo a reintegração de posse. E tu me lembrou disso na nossa mini livezinha única ali na quinta-feira. Então, eu quero dizer que somos 3 mulheres realmente. Deu 1 minuto já, 1 hora e 2 minutos. Nós somos realmente 3 mulheres e um propósito. Eu acho que todas envolvidas em fazer o que se acredita, emanar isso, tocar em pessoas, transformar vidas. E fiquem à vontade. Aqui a Vânia dizendo, a Hélida é coach raiz. Não é Nutella. Não é Nutella, é raiz. Gostei, obrigada. Querida Vânia. Saudade da Vânia. E aqui ela botou também numa mesa de café. É isso que é o meu sonho. O Terapeutiano, depois que passar toda essa fase, vai ser isso. Ótimo, que ideia maravilhosa. Café. No caso, chá, né? Porque nós somos... Vai ser igual a mesa da Ana Maria Braga. Aquela mesa. Ai, guria, sim, as mesas da Mari são iguais às da Ana Maria Braga, né? Exatamente. Interesse em saber como é que são as mesas de café da Mari, são as da... Só assistir lá o programa, nem sei se ainda tem, né? Ana Maria Braga, aquele cafezão da manhã, mas é igual. É a mesa da Mari. Mas eu sou italiana. Ela disse que comer é felicidade. Como é que é, Mari? Comer é felicidade. Isso aí. Agregar. Não, comer é juntar em volta de uma mesa, a gente agrega comida e felicidade. Tem que ter. E eu acho que comida... Alimenta o corpo e a alma. Exato. Exato. Quantos cafés maravilhosos. Vai acontecer isso, da gente se reunir, fazer aquele encontro, e a gente vai compartilhar. Vamos abrir um telão e vocês aí do outro lado compartilhando. Que maravilha, adorei. Muito bora! Bom, né? Na minha realidade, a pandemia está acabando já era, já até passou, é novela do passado. Ai, gurias, gratidão. Aqui as gurias dizendo que pena que está acabando. Ai, as gurias todas aqui mandando muito carinho. A Jaqueline Lauer, maravilhosa, linda. Eu te amo, Jaque, que é uma pessoa maravilhosa também.
tem muito a Muito contribuir. Aliás, as meninas todas, né? A gente sabe que o universo é perfeito e une, né, todo mundo na mesma conexão, em sintonia. Amadas, para finalizar, deixa aí uma última dica, gurias. Deixem aí uma última dica. Vamos estender um pouquinho do que qual é a principal, assim, de todas, qual a principal dica para quem está vivendo essa coisa de buscar, de aliar o seu propósito de vida nesse planeta, a sua missão? Eu deixaria aquela frase, né, básica sempre: pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação, vai atrás, gera um comportamento, gera uma ação. Então, vai atrás, né? Busca, vive isso, sente. E claro que se precisar, tem que encontrar pessoas, que daí fica a minha gratidão por este momento, né? Para vocês duas, porque vocês fazem parte da minha história. E é uma eterna gratidão de tê-las na minha vida, que me trouxeram várias outras amigas e outras pessoas que estão aqui assistindo essa live, vem fruto dessa união, né, de pessoas do bem que querem fazer o bem, e isso é muito lindo. Então, pensem e emanem esses sentimentos. Ai, meu Deus, será Legal, que todos obrigada. serão assim? Todos os terapeutianos, eu estragando a maquiagem, chorando. Ai, gratidão. Eu deixo aqui como recado para vocês a conexão, se conectem através de um equilíbrio, façam, se você sabe fazer uma oração, faça o que você sabe fazer, mas não perca essa conexão. As pessoas estão muito perdidas, principalmente nesse momento agora, tá todo mundo meio perturbado, não sabe muito bem para onde vai, estão ansiosos, não caiam nessa malha fina, digamos assim, de pensamentos que não vão construir, vão destruir. Então, conexão, mantenham-se em conexão. Para a gente poder viver um propósito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a conexão com o amor, com o propósito, primeiramente maior, que é viemos aqui todos viver e evoluir, ampliar a nossa consciência, despertar. Então, assim, façam essa conexão interior primeiro, conectem a você, seja através de uma oração, seja através de uma palavra, de uma música, busquem formas de vocês estarem em conexão, porque se vocês não tiverem com essa conexão, vai vir muita informação e aí vai acabar atrapalhando mais do que ajudando, tá? Então, meu recado final é conexão. Nós precisamos estar sempre nos conectando, primeiramente em nós mesmos e depois com o resto do mundo. Muita gratidão, Mari, por esse projeto, gratidão pelo convite. Adorei essa tarde com vocês, adorei o nosso terapeutiando. Gratidão. Inclusive, eu estava vendo aqui a Carmen Ferraz, que faz parte do show aí do Terapeutiando, né, falando que as tardes de sábado estão ficando maravilhosas com o Terapeutiando por aí. Que lindo. E esse é o nosso convite dessa proposta, a gente se reunir aí uma horinha no final de semana, no início do final de semana, que o sábado tomar um chazinho junto com as pessoas e passar muita verdade diante de tudo que está acontecendo. Claro que é possível viver com qualidade de vida do que se acredita, principalmente, né? Exato. Eu sempre me preocupo em chamar profissionais que eu realmente confio, porque a gente sabe o propósito desse trabalho do Terapeutiando é esclarecer, até para aquela pessoa que diz, eu quero fazer coach, eu quero ser um coach, né? Então ela tem entendimento do que envolve as profissões, né? Do que envolve a realidade das profissões. Aqui tem duas profissionais maravilhosas que realmente mostraram a realidade, né? De como é a transição, de como se faz esse projeto, que não é papo, faz um curso no final de semana e no dia seguinte joga tudo pro ar e vou vender o coach, né? E eu quero agradecer imensamente o convite, aceito, né, o convite aceito de vocês, porque nossa, era um sonho realizar isso, mas me faltava, às vezes, a coragem de ficar olhando aí para essa câmerazinha. E semana passada deu um monte de confusãozinha, né? E graças a Deus a gente já postou lá na página o esclarecimento, a profissional explicando um vídeo maravilhoso de 26 minutos sobre constelação familiar, né? E aí eu peguei e fiquei sozinha mesmo ali, né? Então foi maravilhoso, as pessoas se identificaram
E eu acho que esse objetivo das lives, eu acho que isso é muito importante, né? Porque isso vem trazer mais a realidade do profissional com as pessoas do outro lado, elas se identificam com os assuntos, né? E elas conseguem ver também que é possível viver de suas missões, é possível sim. Só que, na minha visão também, indo de acordo com o que as duas falaram, eu deixo uma dica que é a vontade. As pessoas, às vezes, elas têm que começar a trabalhar essa vontade. E eu digo que a tua vontade, ela move os pensamentos, né? E os pensamentos, então, eles movem as ações. E as ações vão te levar ao teu caminho completo, ali, ao teu destino, a tua caminhada. Tá bom? Gratidão sem fim. E Gratidão, Mari. bora lá. Mari, só para complementar, esse encontro já estava marcado muito antes de nascermos. Exato. Sim, com certeza. Com certeza. Tudo Beijo para vocês. Beijo, queridas. Beijo. Tudo de bom, tá? Gratidão a todos aí. Obrigadão. Até. Tchau. Até mais. Até. Tchau. Tchau.